Meus irmãos, meus amigos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Estamos de volta com a série Introdução e Esboços aos Livros da Bíblia. Uma série que tem como objetivo ajudar você na compreensão e no entendimento da leitura da Bíblia. Ela orienta e divide, esboçando cada tema, megatema, tópico e subtópicos, e aí você tem uma noção do que o livro traz, tanto historicamente como lições e ensinos para a nossa prática diária. Desde já eu agradeço aos irmãos que estão nos ajudando, compartilhando, os que se inscreveram. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, nos ajude a compartilhar, a repartir aquilo que a gente tem recebido e tem compreendido que tem sido de muita importância para o nosso crescimento e edificação espiritual. Então Deus abençoe você grandemente. Deixe seu joinha, ative o sininho lá para quando a gente enviar outro vídeo você já ter aí de antemão a oportunidade de ver, e compartilhe com seus amigos nas redes sociais, e vamos trabalhar para o Senhor Jesus, porque é bom. As informações, hoje nós estaremos aqui apresentando o livro de Reis, e primeiro nós vamos apresentar aqui as informações essenciais. Em primeiro lugar, o propósito. O propósito desse livro é contrastar a vida daqueles que vivem para Deus com a daqueles que se recusam a seguir, a agir assim ao longo da história dos reis de Israel e de Judá. É um contraste, porque os amantes da leitura da Bíblia já tem entendido e visto quanto houve reis obedientes a Deus, que serviam ao Senhor, e reis rebeldes, que fizeram muito mal ao povo de Israel. O autor, desconhecido, mas provavelmente ou possivelmente Jeremias, ou um do grupo dos profetas. Não tem, na verdade, um autor declarado. O panorama era: a outra grande nação de Israel tornou-se, a outrora grande nação de Israel tornou-se uma terra dividida, não apenas física, mas também espiritualmente. Os versículos chaves são os versículos 4 e 5 do capítulo 9, que diz: E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com interesse de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu irmão, o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. As pessoas-chave do livro são Davi, Salomão, Roboão, Jeroboão, Elias, Acabe e Jezabel. As características particulares são duas. Primeiro e segundo Reis eram originalmente um só livro, mas
Depois foi dividido em primeiro e segundo reis. Agora nós vamos para a introdução, que como sempre, a gente começa com um tipo de parábola, ou de historinha. Não me importo como o que alguém possa dizer, farei isto. Ele grita para sua mãe enquanto esbraveja ao sair de casa. Esta é uma cena conhecida em nossa sociedade. As palavras mudam, mas a mensagem essencial é a mesma. Uma pessoa não está aberta a conselhos porque sua mente está fechada. Pode-se buscar um conselho, mas este só será observado se reforçar uma decisão já tomada ou se for o caminho mais fácil a ser seguido. Isso normalmente acontece. Faz parte da nossa natureza humana rejeitar ajuda e fazer as coisas da nossa maneira. Uma abordagem muito mais sábia é buscar, ouvir e observar a palavra de bons conselheiros. Salomão, o homem mais sábio do mundo, fez esta exortação em Provérbios. Está no capítulo 11, verso 14, 15, 22 e 24, 6. É irônico que seu filho e sucessor, Roboão, tenha dado ouvidos a um conselho tolo, com resultados devastadores. Na posse dele como rei, o povo pediu que fosse um governante bondoso e generoso. Os anciãos o aconselharam a servir a nação e a dar-lhe uma resposta favorável quando disseram: se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Capítulo 12, verso 7. Mas Roboão concordou com as palavras cruéis de seus companheiros que o aconselharam a ser severo. Como resultado, o reino dividiu-se. Aprendamos com este erro dele. Comprometamo-nos a buscar e a seguir os conselhos dos sábios. Os principais acontecimentos de 1 Reis são a morte de Davi, o reinado de Salomão, a divisão do reino e o ministério de Elias. Quando Salomão ascendeu ao trono, Davi o exortou a obedecer às leis de Deus e a seguir todos os seus caminhos. Capítulo 2, verso 3. E ele fez isso. E quando lhe foi dada por Deus a oportunidade de pedir o que quisesse, humildemente escolheu a sabedoria. Capítulo 3, verso 9. Como resultado, o seu reinado começou com grande sucesso, inclusive com a construção do templo, sua maior realização. Infelizmente, teve muitas esposas e concubinas pagãs que desviaram o seu coração do Senhor e o levaram a adorar falsos deuses. Capítulo 11, do verso 1 ao 4. Roboão sucedeu Salomão e teve a oportunidade de ser um rei sábio, compassivo e justo. Porém, em vez disso, aceitou os pobres conselhos de seus jovens amigos e tentou governar com mão de ferro. Mas o povo rebelou-se e o reino foi dividido em 10 tribos ao norte de Israel.
governado por Jeroboão, restou apenas Judá e Benjamim para Roboão. Ambos os reinos teceram seu caminho ao longo dos reinados de governantes corruptos e idólatras, apesar da clara advertência dos profetas que chamaram a nação de volta a Deus. Elias é seguramente um dos maiores profetas, e os capítulos 17 ao 22 são caracterizados por seu conflito com os perversos reis Acabe e sua esposa Jezabel em Israel. Em uma das confrontações mais dramáticas da história, Elias derrotou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Apesar de uma incrível oposição, resistiu por Deus e provou que com Deus é maioria. Se o Senhor está conosco, então quem será contra nós? Palavras do apóstolo Paulo, inspirados pelo Espírito Santo em Romanos capítulo 8, versículo 31. Quem será contra nós se Deus for conosco? Ao longo da Bíblia a gente vê homens de Deus, mulheres de Deus que preferiram servir a Deus fielmente e, apesar do número ser muito pequeno e às vezes praticamente uma ou duas pessoas, Deus dava vitória, porque com Deus é maioria. Glória a Jesus. Bom, essa é a introdução do livro 1 Reis, e agora nós vamos para o esboço, que está dividido em apenas 2 pontos, cada ponto com 4 subpontos. O primeiro ponto é o Reino Unido, do capítulo 1, verso 1 ao capítulo 11, verso 43. Os subpontos são: Salomão torna-se rei. 2. Segundo, a sabedoria de Salomão. 3, Salomão constrói o templo. 4, a grandeza e a queda de Salomão. Apesar de ter recebido tanta sabedoria, infelizmente Salomão preferiu ainda agradar a si mesmo muitas vezes e por isso tropeçou e caiu. Salomão era botânico, zoologista, arquiteto, poeta e filósofo. Ele foi o rei mais sábio da história de Israel, mas suas esposas o levaram à introdução de falsos deuses e à falsa adoração em Israel. É bom ter sabedoria, mas isso não é o bastante. O objetivo mais importante na vida é obedecer ao Senhor. A obediência paciente a Deus deve caracterizar a nossa vida, é quem deve moldar o nosso caráter. O segundo ponto está dividido em 4 subpontos. Isso você vai ver ao longo do livro, que é o reino dividido, do capítulo 12, verso 1 ao capítulo 22, verso 53. E os 4 subpontos são: primeiro, a revolta das tribos do norte, os reis de Israel e Judá, o ministério de Elias e os reis de Israel e Judá. Quando o reino do norte era liderado por reis perversos, Deus levantava profetas para proclamar suas mensagens. Elias desafiou sozinho os sacerdotes da religião oficial e os destituiu em um único dia. Através da divisão do reino e do envio deste profeta, Deus tratou o pecado do povo de forma empreendedora. O pecado em nossa vida é perdoado gratuitamente pelo Senhor. Porém, o erro de uma pessoa não arrependida será tratado com rigor. Devemos abandonar o pecado e nos voltar a Deus para que sejamos salvos do juízo. Porque Deus é
misericórdia, mas também é juiz. O tema do livro está dividido em 5 megatemas, ou 5 tópicos, como queira dizer. Primeiro, o rei. Segundo, o templo. Terceiro, outros deuses. Quarto, a mensagem do profeta. E quinto, o pecado e o arrependimento. Primeiro ponto, o rei. Explicação. A sabedoria, o poder e as realizações de Salomão trouxeram honra à nação israelita e a Deus. Todos os reis de Israel e de Judá foram orientados a obedecer ao Senhor e a governar de acordo com suas leis, mas sua tendência de abandonar as ordenanças de Deus e de adorar outros deuses levou-os a mudar a religião e o governo para atender a seus desejos pessoais. Esta negligência em relação à lei de Deus levou-os à queda. Toda vez que se negligencia a direção e a orientação de Deus através da sua palavra, a tendência é a queda. E toda queda é muito prejudicial, algumas delas nem têm mais como se levantar. Importância. A sabedoria, poder e realização não vem em última instância de qualquer fonte humana. Procedem de Deus. Não importa o que ou com quem lideramos ou governamos. Não podemos ser bem-sucedidos quando ignoramos as diretrizes do Senhor. Quer sejamos líderes, quer não, a eficácia depende de ouvirmos e obedecermos a palavra de Deus. Não deixe que seus desejos pessoais distorçam a palavra que está revelada na Bíblia Sagrada e o conduza ao desvio. O templo é o segundo ponto do tema. A explicação: o templo construído por Salomão era um lindo lugar de adoração e oração. Este santuário era o centro da religião judaica, era o local da presença especial de Deus e abrigava a Arca da Aliança, que continha os 10 mandamentos. E a importância disso, uma linda casa de adoração, nem sempre garante uma adoração sincera a Deus. O fornecimento de oportunidades de verdadeira adoração não garante que esta acontecerá. Deus quer viver em nosso coração e não apenas nos encontrar em um santuário ou em um templo. Ou seja, não basta a gente ir ao templo, não basta a gente fazer parte de uma igreja. É necessário que a gente tenha esse Deus maravilhoso em nosso coração. Outros deuses é o terceiro ponto do tema. E a explicação é: embora os israelitas tivessem a lei de Deus e experimentassem sua presença entre eles, foram atraídos para outros deuses. Quando isso aconteceu, o coração deles se tornou frio para com a lei do Senhor, o que resulta na ruína de famílias e do governo, e no final levou à destruição da nação. Esfriar na fé é abrir a porta para que o inimigo opere e destrua aquilo que foi construído com fé e dedicação. Importância. Ao longo dos anos, o povo assumiu as escusas qualidades dos falsos deuses que adoravam. Tornaram-se cruéis, sedentos por poder e sexualmente perversos. Temos a tendência de nos tornarmos semelhantes ao que adoramos. A menos que sirvamos ao Deus verdadeiro, vamos nos tornar escravos de qualquer coisa que tome seu lugar. Isso aqui é muito importante para que a gente reflita e medite. Toda vez que a gente deixar Deus em segundo plano, aquilo para que a gente teve essa tendência, com certeza
de alguma forma dominará os nossos conceitos e daqui a pouco nos desviará totalmente da presença de Deus. Então tenhamos cuidado com isso. O quarto ponto é a mensagem do profeta. Deus é tão bom que mesmo nos desviando dos seus propósitos, Ele envia profetas para nos alertar do perigo que corremos ao nos desviar e voltarmos para o caminho. A responsabilidade do profeta era confrontar e corrigir qualquer divergência em relação à lei de Deus. Elias foi rígido com Israel. Suas mensagens e milagres foram uma advertência contra os reis e o povo que eram maus e rebeldes. A importância da mensagem e do profeta. A Bíblia, a verdade em sermões e o conselho sábio dos crentes são advertências para nós. Qualquer pessoa que nos mostre que nos desviamos da obediência e da palavra de Deus é uma bênção para nós. Mudar nossa vida a fim de obedecermos a Deus e voltarmos ao caminho frequentemente requer uma disciplina dolorosa e um trabalho árduo, mas é o caminho a se seguir. E o último ponto do tema é o pecado e o arrependimento. Explicação. Cada rei tinha as ordenanças de Deus, de um sacerdote ou de um profeta, e as lições do passado para trazê-lo de volta ao Senhor. Todo o povo tinha os mesmos recursos. Sempre que se arrependeram e se voltaram a Deus, o Senhor ouviu suas orações e os perdoou e os restaurou. Importância. Deus ouve e perdoa quando oramos, arrependidos. E se tivermos dispostos a confiar nele e a abandonar o pecado, nosso propósito de deixar o erro deve ser de coração e deve ser sincero. Então Deus nos dará um novo começo e o desejo de viver para Ele. Viver para Deus é a melhor opção, é a melhor decisão que alguém pode e deve tomar. Portanto, que a gente vá renovando nossas forças e nossa fé a cada dia, pela leitura devocional de sua palavra e pela oração, buscando sempre a orientação de Deus ao tomarmos decisões, ao fazermos escolhas e atitudes que possam refletir na continuidade do nosso serviço ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Continue conosco nessa série que com certeza a gente aprenderá muitas coisas boas. Quero fazer uma breve oração agradecendo a Deus e pedindo a sua bênção sobre a minha vida e a sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um capítulo da série Introdução e Esboços aos Livros da Bíblia. Que o Senhor nos ajude e abençoe grandemente, enriqueça nosso coração e nossa mente, Deus, com a leitura diária de Tua Palavra, e que o Teu Espírito nos conduza cada dia pelo caminho da meditação em Teus conselhos revelados e na oração, na busca, na dedicação do serviço ao Senhor. Abençoa cada pessoa, meu Deus, que vier a ver esse vídeo grandemente, Deus. Abençoa aqueles que já se inscreveram, os que vão se inscrever, os que compartilham, curtem. Abençoa grandemente, Pai. Nos ajuda a continuar servindo com devoção e dedicação e gratidão em nosso coração por tudo quanto Tu és e por tudo quanto Tu tens feito por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até o próximo, se Deus quiser.